Porque geralmente a gente ouve assim: ah, pastor, eu estou me preparando. E eu não tenho que estar me preparando, eu tenho que estar preparado para a volta de Jesus. Aleluia! Eu tenho que ter essa convicção no meu coração que se Jesus vier daqui a poucos minutos, eu vou subir com ele. O apóstolo São Paulo, ele narra aqui acerca da vinda de Jesus. Dos que já dormem no Senhor, que irão ressuscitar primeiro, e nós, os que ficarmos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos ao encontro do Senhor nos ares. E Paulo diz que nós temos uma esperança que não pode morrer, uma esperança de que Jesus disse, até minha esposa falou essa semana: ei, Jesus é comparado ao ladrão. Eu disse: não, por quê? Porque o pregador está falando que ele virá como ladrão. Ah, sim, deixa eu te explicar. Se você soubesse que hoje pela madrugada alguém viria roubar a sua casa, o que é que você iria fazer? Você iria se preparar para que o ladrão não tivesse acesso à sua residência. Então, logo a Bíblia diz que o Senhor também virá no momento, numa hora que eu e você não esperamos. Na hora que a igreja não estiver esperando, Jesus virá. Mas deixa eu dizer algo muito triste para você, que infelizmente, amado, isso é Bíblia, e eu vou mostrar daqui a pouco para você. Infelizmente, a maioria dos chamados crentes não subiram na igreja. Isso é muito triste. Por que não subirão? Passaram toda a sua vida na igreja, se converteram de verdade, aceitaram Jesus, se batizaram nas águas, mas nunca sequer tiveram um encontro pessoal com Jesus. Nunca mudaram de vida, estavam na igreja, mas não estavam em Cristo. E Jesus diz, Paulo também diz, que não será qualquer um que irá subir naquele dia, amado. Será uma noiva que estará preparada para a vinda de Jesus. Minha mensagem não era essa hoje. Minha mensagem, se alguém viu meu convite, falava sobre o tema. Agora vem quem deixa eu ver o convite quando eu mando para a igreja. Qual era o tema de hoje, a mensagem? Estou perdendo o filho desse povo. E olha o que eu botei hoje no grupo lá. Qual foi o tema que eu coloquei lá, que seria a mensagem? Uma vida. Foi isso? Uma vida. Só que quando eu estava sós na escola onde eu trabalho, eu fui falar com Deus. Eu fui orar de uma intuição muito gostosa, uma oração muito boa. E Deus mudou a minha mensagem. Deus fez com que eu falasse sobre esse assunto na igreja. Você está preparado para a volta de Cristo? E simples digo, não responda para mim, responda para você mesmo. Que se Jesus viesse daqui a alguns minutinhos, será que todos nós subiremos? Já que a Bíblia diz que uma grande parte dos chamados cristãos daquele grande dia irão ficar, não irão subir, amado. Isso é forte, isso é muito triste ao mesmo tempo. Porém, a maior esperança para a igreja, para nós, amado, é que Jesus vai voltar. E mesmo disse em João 14, que foi o que ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
redes sociais, do Kawaii, do Facebook, do Instagram, assim por diante, e agora passa a se ligar na volta de Jesus. Passe a estar atento aos acontecimentos que estão acontecendo à tua volta. Sabe, uma das passagens, Jesus disse a si mesmo: quando a figueira começar a brotar e dar os seus ramos, sabeis que o Filho do Homem está à porta, está voltando. Essa figueira que ele fala lá representa a nação de Israel. E até 1948 Israel não tinha uma nação, não tinha uma bandeira. Israel vivia difícil pelo mundo inteiro. E para se cumprir a profecia de Ezequiel, que Deus dizia lá: eu mesmo os juntarei dos quatro cantos da terra e o trarei de volta para mim. E a Bíblia diz que quando Jesus disse no sermão profético que esse templo será destruído e não ficará pedra sobre pedra, logo a Bíblia diz que os discípulos começaram a indagar: mas Senhor, essa é uma das maravilhas mais lindas que há no mundo, e como o Senhor disse que aqui será destruído, ora na década de 70, o imperador Tito sitia Jerusalém, leva muitos judeus cativos e matou a muitos, e o templo foi destruído. Aquele templo que Jesus disse que seria destruído, ele foi destruído, para se cumprir o que o mestre havia dito. Isso aqui não ficará pedra sobre pedra, e não venha a ser derribado, destruído. E foi na década de 70 pelo imperador Tito, quando ele veio e sitiou Jerusalém. E de lá para cá Jesus também disse: olhai a figueira. Desde 1948 a ONU vem e declara o Estado de Israel e dá a ela 20% da terra lá na Palestina, para que ali Israel começasse a viver. Então a Bíblia diz que a história de Davi também mostra que então foi Israel chamado de pátria amada novamente. E os judeus começaram a regressar para a sua pátria. Hoje eles têm uma bandeira, é uma potência mundial. Quantos e quantos já tentaram destruí-la, mas não podem, porque há um Deus que peleja. Por isso que o salmista diz: orai pela paz de Jerusalém, serão prósperos os teus mundos. Hoje você vê que é o maior desejo das pessoas, até alguns polícias, autoridades do mundo, que aquela guerra que está tendo lá cesse. Só que essa guerra política, religiosa, já vem durando há mais de 70 anos. Já vem anos e anos e não vai cessar agora. 1998, fantástico, demonstrado em uma reportagem na TV Globo, que Israel havia cavado um túnel embaixo da mesquita que tem lá, onde
dizer sim, porque é profecia, as profecias têm que se cumprir. Mas para que eu esteja então preparado para a volta de Jesus, amado, eu entendo que existe um momento que eu preciso ter, você precisa ter vigilância. Vigilância 24 horas por dia. Que você pode estar no teu ambiente de trabalho, na tua escola, na tua faculdade, em casa, e a trombeta soar. A trombeta pode soar a qualquer momento. No cantar do galo, à meia-noite, a trombeta vai soar. Somente os escolhidos irão ouvir o som da trombeta. Não serão todos que irão ouvir o som da trombeta, apenas os escolhidos, os que irão subir e irão ouvir o som da trombeta. E nesta noite eu digo a você que a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. E essa carne e tudo que há neste mundo, amado, não herdará o reino dos céus. Você observar para a humanidade hoje, o ser humano corre desesperadamente com a intenção de estabelecer o seu reino neste mundo. E Jesus disse que o homem sábio e prudente é aquele que busca estabelecer o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Porque essas demais coisas o Senhor vai acrescentar na nossa vida. Ele mesmo disse que eu sou o bom pastor, e ele disse que nada o que nos faltará, nada daquilo que te for necessário, ele deixará voltar para você. Ele vai suprir, ele vai entrar na providência. A Bíblia ensina que no momento do arrebatamento, esse corpo aqui será transformado. Esse corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível. O corpo de Cristo, Jesus, é aquele corpo quando ele aparece aos discípulos. E entre a parede diz: Pai seja convosco. E os discípulos também ficaram quase olhando. Jesus atravessou a parede e se apresentou a eles. Esse mesmo corpo glorioso, eu e você teremos no arrebatamento da igreja. Aleluia. Nossos corpos serão transformados. E quando Paulo diz que a carne e o sangue não herdarão o reino dos céus, quer dizer que o dinheiro, carro, motos, fazendas, bens, iates, roupas, nada disso você levará para o céu. Tudo isso ficará. Lá você não vai precisar de nada disso, porque Jesus já preparou uma mansão celestial para você. Você pode morar no jardim, num lugar onde tem lama, e você vai passando por cada lama, mas Jesus, você vai estar em ruas de ouro. Eita glória! Você vai estar em ruas de ouro, amado. Você vai ter uma mansão celestial. Se você quer semear, semeie na tua vida espiritual. Semeie na tua vida para que você possa estar preparado para quando esse grande dia acontecer, você possa subir com Jesus. Só que os grandes filmes que você tem acerca disso, e até a Bíblia mostra, e até novelas de Record também já mostraram sobre o arrebatamento, que naquele grande dia do arrebatamento, um número muito grande de fiéis ficarão na terra. Que Deus não permita que eu e você venhamos ficar, mas que estejamos preparados para quando a trombeta tocar, levar a sério a nossa vida com Deus, levar a sério o nosso compromisso com Deus, orar mais, jejuar mais, se santificar mais, porque a Bíblia diz que nos últimos dias que o santo se santifique mais ainda, que o imundo se suje mais e mais no amassado do seu pecado. Mas eu e você somos santos, e precisamos cada dia mais nos santificar para a volta de Jesus. Não era essa a minha mensagem, mas quem sabe o Espírito Santo está querendo despertar alguém nessa noite para voltar ao primeiro amor.
sabe que vem vestindo grosso por aí, e até mesmo para cá no Brasil, porque ele já prometeu dar as missões para cá, para aumentar as coisas, e vai sofrer, vai ser no Brasil. Só que Jesus disse: aqueles que são meus, eu os guardo. Aleluia. Aqueles que eram seus são guardados por ele. Se a carne e o sangue não herdará o reino dos céus, amado. Sabe o que eu aprendo nessa vigilância de uma vida cristã, da presença de Deus? Que Jesus vai voltar no momento que ninguém estará esperando. Olha o que diz a Bíblia: o Filho do Homem virá na hora que ninguém espera. Abra sua Bíblia aí rapidinho. Quero ler com você essa passagem de Mateus capítulo 24. O Evangelho de Mateus capítulo 24. Ele fala com uma clareza, uma profundidade muito grande. Quando tem um especial do data show, pode ser, coloca aí. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. Mateus capítulo 24, verso 37, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão todos no campo, um será tomado e o outro ficará. Estarão todos trabalhando no moinho, um será tomado e o outro ficará. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que virá o vosso Senhor. Aleluia. Você vê que a Bíblia diz que eu e você, e o mesmo Jesus disse, quando Filipe pergunta acerca disso, Jesus diz: meus anjos, meu filho, sabe, somente o Pai que está nos céus. Que a hora que o Pai mandar, Jesus virá. Você precisa acreditar nessa maravilhosa mensagem que fala acerca da volta de Jesus. Você precisa acreditar que o teu Senhor está voltando, e muito mais do que uma cura divina, uma libertação, uma porta de um emprego, algo semelhante. Ele quer que você garanta a vida eterna através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque essas coisas materiais são passageiras. Deus nos dá, porque enquanto aqui você estiver, nós temos necessidade dela. Mas como está a nossa preparação no sentido espiritual? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, você terá um corpo, será uma pessoa, um corpo, uma mente irrepreensível diante dele. Só que naquele dia, amado, tem que estar corpo, alma e espírito irrepreensível perante ele. Sabe o que é a palavra irrepreensível? Quer dizer, sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem coisa semelhante. Aí eu pergunto: é fácil ser cristão? Não é. É fácil ser crente, mas ser cristão não. Muitos estão enganados com o cristianismo. E muitos cristãos livres da igreja estão enganados com o cristianismo. Ezequiel 44 diz que naquele dia haverá surpresa do céu. Um dia desse nós ministramos em um local aí sobre tribunal de Cristo. Aguarda por todos nós, amado. A Bíblia diz que após o arrebatamento da igreja, nós iríamos comparecer perante o tribunal de Cristo para uma prestação
que o segredo do coração de cada um de nós, naquele grande dia do tribunal de Cristo, será revelado. Ele diz lá: aquele que sonda os rios dos corações, conhece o teu pensamento, conhece aquele pecado mais oculto que você pratica e faz ninguém ver, só Deus vê, Deus sabe. E que você nunca se arrependeu dele, e naquele grande dia ele vai mostrar lá em cima para você entender, como se ele mostrasse um telão. A Bíblia diz que os anjos, os discípulos, os apóstolos, era vergonha de muitos crentes, tinham tudo para não ceder ao pecado, à vida errada, porém cederam. Tinham tudo para viver uma vida correta diante do Senhor, mas não viveram honestamente como deveriam viver. Eu e você precisamos entender isso em nome de Jesus. Jesus disse a si mesmo que sabia que devia fazer e não fez, receberá açoites. Mas aquele que não sabia a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas, receberá poucos açoites. Esses açoites que Jesus fala na Bíblia, não é que no dia do tribunal de Cristo ele vai pegar uma corda e vai ficar açoitando todo mundo lá em cima. Não é isso, não. Açoite na Bíblia, do aramaico, do hebraico para o português, significa vexame espiritual, vergonha espiritual. E muitos segredos do coração de muitos crentes, quando forem revelados lá em cima, a pessoa sentirá vergonha. Então Jesus diz: conserta a tua vida hoje no altar, te arrepende hoje diante do Senhor dessas práticas pecaminosas que você pratica, escondido e oculto, que ninguém vê, mas o que Deus vê. E naquele dia do tribunal de Cristo será mostrado em telão e todos verão. Mas como o Senhor terá tempo para julgar cada um? São milhares e milhares de pessoas. Não te esqueça que para ele um dia como um ano é como um dia. Importa, o apóstolo Paulo diz que todos nós comparecemos ante o tribunal de Cristo. Sabe o que ele diz? Por que tu julgas o teu irmão? Não sabes que tu e ele comparecerão ante o tribunal de Cristo? Até isso Paulo diz: por que tu julgas o teu irmão? Por que tu condenas o teu irmão? Tu não sabes que importa que tu e ele vão comparecer ante o tribunal de Cristo para uma prestação de conta. Mas olha, amado, eu tenho muito medo de uma passagem bíblica. Eu falo isso muito à minha esposa, porque essa passagem não é para mim, é para pastor. O maior número vai ficar vai ser pastores. Sabia disso? Vai ficar um número grande de membros, mas o maior número são membros, pastores que e os pastores sabem disso. O maior número que irão ficar serão pastores que pregavam que não viviam, e viviam que não pregavam. Quando Jesus diz a si mesmo que muitos naqueles dias me dirão: Senhor, em teu nome o Espírito
Eu sabia que deveria praticar e não pratiquei. Deus mudou que a mensagem não era essa. Essa é mensagem de quarta-feira. Essa é mensagem para crente. Não é mensagem de terça-feira à noite. Mas até agora eu pergunto aqui na noite para Deus, por que o Senhor me pediu para me falar sobre esse assunto hoje para a igreja? Queridos, despertar você para levar mais a sério a tua vida com Deus, para orar mais, para jejuar mais, para se santificar mais. Quer ver? Não responda para mim. Você se lembra quando foi o teu último jejum? Tu te lembras quando foi que você disse: Senhor, hoje eu estou me santificando, eu estou adorando, jejuando pela minha vida espiritual. Ô Senhor, me dê força, me ajude. Você se lembra quando foi a última vez que você fez isso para Deus? Sabe, o Espírito Santo está despertando você por isso. Porque a igreja que vai subir será uma igreja santa preparada. Não é uma igreja que vai se preparar, é uma igreja que vai estar preparada para subir. Por isso que Paulo diz que não vai ser qualquer um que vai subir naquele dia. Vai ser um povo santo, mas um povo que estava preparado. Lembro da parábola da 10 virgens para a gente encerrar essa passagem, essa mensagem. Que lá Jesus fala sobre acerca de 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas ou nécias, onde a Bíblia diz que as prudentes levaram azeite de reserva consigo, que ela dizia: caso o caso que o noivo demore a vir e as nossas lâmpadas se apagam, nós temos reserva de azeite. Pergunta para o irmão: como está a tua reserva? Como é que está a tua reserva? Você tem óleo de reserva? Está faltando óleo sobre a tua cabeça? Tuas vestes estão altas como a lã? Como está a tua vestimenta diante do Senhor? E aí a Bíblia diz que as outras 5 não levaram azeite consigo de reserva, não tinham reserva. E tornou-se o noivo, diz a parábola. Chegando a determinado momento, o arauto veio anunciando: chegou o noivo está aqui, o noivo chegou. E assim estavam com óleo, com sombra de óleo. A Bíblia diz que elas então estavam quase adormecendo, mas despertaram e saíram correndo e foram para as bodas, para o casamento com o noivo. As loucas, insensatas, não tinham suas lâmpadas, apagaram. Será que a sua lâmpada está acesa ainda? Será que ainda tem óleo na tua lâmpada? As lâmpadas delas se apagaram e elas gritaram: dá-nos um pouco do teu azeite, a fim que nós possamos acender a nossa também. Não, dá-se um caso que nós ficamos e sobe e falte para nós. Quando elas chegaram atrasadas, o noivo já havia feito a festa, estava lá no banquete, nas bordas do cordeiro. E alguém bate e diz: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o noivo vai até a porta. O noivo é Jesus. E estava escura, não tinha um lamparina, não tinha mais azeite, não havia chama, o fogo do Espírito Santo. E o noivo diz: quem são vós? Quem é vocês? Eu não vos conheço. Está escuro,
Quer as bênçãos materiais, mas não quer o Senhor da bênção. Querem a cura, a libertação, mas não querem o Senhor da bênção. Não querem ter compromisso com Ele, de andar com Ele, de viver na presença dEle. Que hoje o Espírito Santo incomode o nosso coração, para que possamos viver e andar na presença dEle como nós devemos viver e andar. Paulo diz: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava, furtava, não furte mais. Porque Paulo diz o quê? Que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As suas velhas obras, velhas práticas que você praticava antes, que você ficou para trás, está crucificado na cruz, no Calvário com Cristo. E a partir de hoje você é então uma nova criatura em Cristo Jesus. Só precisa entender que Deus tem um propósito na tua vida. E a morte dele no Calvário não foi em vão. Ele morreu para que você tivesse vida. Ele morreu para reconciliar o homem com Deus novamente. O homem, o pecado distanciou o homem de Deus. Mas Deus, através da pessoa de Jesus, veio para reconciliar o homem com Deus. Quando Jesus grita no Calvário, diz a si mesmo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E no final ele diz: Pai, está consumado. Significa: Pai, está consumado a minha missão. Eu venci. E aquilo que ele diz lá, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí eu pergunto a você: porta se move? Não. Porta tem pés? Não. E Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele está falando sobre alguém, sobre algo. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra você. Que o mal não prevalecerá contra você. Porque porta não tem pés, mas ainda você tem. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo hoje nos alerte, nos conforte e acenda a chama no nosso coração. Acenda a chama.